A história de hoje é daquelas que têm de tudo: força sobre-humana, amor, traição e uma vingança, assim, monumental. Vamos mergulhar juntos na trágica saga de Sansão. Pensei nesse número, 3.000. Essa é a quantidade de inimigos que um único homem, cego e humilhado, conseguiu matar no seu último suspiro. É isso mesmo, 3.000 pessoas esmagadas de uma vez só. A grande questão é, como que isso aconteceu? Como é que o herói mais poderoso de um povo inteiro termina num ato de destruição, assim, tão massivo? Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para o momento exato em que a sua maior força se transformou na sua maior fraqueza. Então, vamos lá. A força de Sansão não era uma força comum, sabe? Era uma coisa de outra dimensão mesmo. Uma força que, diziam, vinha direto dos céus. E isso fazia dele um cara basicamente invencível. Imagina só a mensagem que um ato desses passava, né? Para o povo dele, ele era um farol de esperança. Agora, para os inimigos, os filisteus, ele era um pesadelo em pessoa. Um homem que simplesmente desafiava as leis da natureza. Só que, como em toda grande história de poder, sempre tem um ponto de virada, né? E na história de Sansão, esse ponto tem nome, Dalila. Ele se apaixona perdidamente por ela. E é justamente nesse amor que os inimigos dele enxergam a brecha, a oportunidade que eles estavam esperando há tanto tempo. A tática era clara. Se não dava para vencer na força bruta, eles iam usar a astúcia. E é aí que entra a Dalila. A missão dela era, bem, simples na teoria, mas super perigosa na prática. Seduzir o Sansão e arrancar dele o segredo daquele poder todo. E a grana oferecida era surreal. Uma verdadeira fortuna. Daquelas que compram qualquer lealdade, sabe? Com essa promessa de riqueza e poder na mesa, Dalila topa o acordo. Pronto, a armadilha estava montada. E é aqui que a coisa fica tensa de verdade. O que vem a seguir é um verdadeiro jogo psicológico. Dalila começa a pressionar, a cercar o Sansão, usando o amor, o afeto, como uma isca para pescar o segredo mais profundo dele. O mais interessante aqui é essa dinâmica, né? O Sansão, talvez se sentindo invencível, meio arrogante, ele brinca com o perigo. Ele mente para ela 3 vezes. E nas 3 vezes ele mostra que continua forte. Só que a cada mentira, Dalila chega mais perto da verdade. A insistência dela vira quase uma tortura. É aí que a tática dela muda completamente. Dalila para de só perguntar e parte para o ataque, direto no coração dele. Ela o acusa de não a amar de verdade. Ela transforma tudo numa prova de amor, sabe? Uma manipulação emocional pesada, diária, sem trégua. E ele simplesmente não aguenta mais. A pressão é tanta, a alma dele fica angustiada, cansado, exausto dessa insistência, ele cede e conta a verdade. A verdade que ele mal sabia ia selar o destino dele para sempre. Porque veja bem, o segredo não era só sobre o cabelo, era muito mais profundo. Era sobre um pacto com Deus. Sansão era um nazireu, uma pessoa consagrada a Deus desde o nascimento. O cabelo dele não era a fonte do poder em si, mas era o símbolo, a parte visível desse voto sagrado. Então, quando ele revela isso, ele não está entregando só um segredo. Ele está entregando a chave da própria identidade sagrada dele. E a Dalila, ela percebe na hora. Ela sente que dessa vez ele falou a verdade. A traição estava a um passo de acontecer. Com o segredo em mãos, o cenário está pronto para o desfecho. Enquanto Sansão dorme, ali no colo dela, Dalila dá o sinal para os filisteus. Um homem entra, sem fazer barulho, e corta as 7 tranças do cabelo dele. Esse momento é simplesmente devastador. Pela primeira vez na vida, quando os inimigos chegam, Sansão tenta reagir como sempre fazia e nada. O poder sumiu. Aquele elo com Deus tinha sido quebrado. E agora ele era só um homem, totalmente vulnerável. E a queda dele é brutal. A humilhação completa. Os olhos dele arrancados. As mãos dele, que já derrubaram exércitos, acorrentadas. O maior herói da sua nação, transformado num escravo cego, forçado a girar um moinho como um animal. Mas, na escuridão daquela prisão, uma coisinha sutil começa a acontecer. Longe das navalhas, o cabelo de Sansão, aquele símbolo do seu voto, começa a crescer de novo, lentamente. E os filisteus, claro, para comemorar a captura dele, resolvem dar uma festa gigantesca no templo do seu Deus. E qual era a grande atração?
trazer o Sansão, o antigo terror deles, agora cego e fraco, para ser o centro das piadas, da zombaria de todo mundo. E é ali, no meio daquela humilhação, com milhares de pessoas rindo dele, que Sansão faz uma última oração. Ele não pede por liberdade nem por salvação. Ele pede por uma coisa: força. Força para um último ato de vingança. Ele pede para um garoto guiar ele até os pilares principais, aqueles que sustentavam o templo inteiro. Ele posiciona uma mão em cada coluna, respira fundo e, com um grito, empurra com toda a força que lhe resta. E o templo vem abaixo. Tudo desaba, esmagando todo mundo que estava lá dentro, inclusive o próprio Sansão. E o mais impressionante, nesse ato final, ele mata mais inimigos do que em toda a sua vida. O legado dele é selado ali, numa catástrofe de pedra e poeira. Então, fica essa reflexão. O legado de Sansão é sobre o que, afinal? É sobre a força incrível que ele tinha? Sobre a fraqueza que acabou com ele? Ou sobre o poder destrutivo daquela vingança final? É uma história complexa, de um homem com força divina, mas derrubado por uma fraqueza muito humana. Fica aí pra gente pensar sobre como os maiores dons podem ser ofuscados pelas paixões e qual o preço da traição e da vingança.